Coffee, coffee lovers, from waking up to go to work, grab some friends and have some fun. Vem, café! This is the coffee love. Imagine um mundo todo criado para quem é movido a café. Um mundo de origens, tendências e cafés raros e premiados. Meu café, para quem é movido a café. Olá, amigos da GoAir. Estamos começando hoje a segunda temporada do GoAir Talks. E o nosso entrevistado hoje é o mestre das ciências da comunicação. Ele nasceu em Araraquara, um torcedor ferrenho da Ferroviária. Viu o Bazzani jogar ali, um camisa 10 espetacular da década de 70 na Ferroviária. Já publicou mais de 34 livros no Brasil e no exterior. Ele fundou a maior escola de expressão verbal da América Latina. Já formou mais de 51 mil alunos entre apresentadores de televisão, políticos, palestrantes e até líderes religiosos. Olha isso. O nosso entrevistado de hoje é o professor Reinaldo Polito, o maior especialista em oratória no Brasil. Professor Reinaldo, tudo bem? Obrigado por você ter vindo aqui para a gente bater um papo. Roberto, é um prazer muito grande, uma honra estar falando com você aqui. E o objetivo dessa conversa é passar algumas dicas de comunicação para que as pessoas possam aproveitar. Reinaldo Polito mudou minha vida, porque em 1984 eu era gerente comercial de uma editora e eu tinha um objetivo de crescer na minha carreira, e então eu vi a publicidade dele oferecendo os cursos e tudo mais, e eu fui fazer o curso dele em 1984. Mudou minha vida, porque dali para frente a minha comunicação ficou muito melhor e realmente abriu portas para que eu realmente crescesse como profissional e depois como empresário. Foi muito, muito positiva o curso que você me deu na Rua Iraí, lá no bairro do aeroporto, que você parece que você começou ali. Foi lá mesmo. Professor Lula, Dória e Edir Macedo, é inquestionável que esses são excelentes comunicadores. Qual o segredo de cada um deles? É técnica ou é um dom? Norberto, na verdade é um conjunto de recursos e atributos que essas pessoas têm e que acabam explorando de uma forma muito eficiente. O Dória, ele tem uma habilidade muito grande. Eu me lembro quando ele estava dando uma entrevista na Jovem Pan, e até fiz uma matéria sobre isso no UOL. Ele tinha 3 ou 4 entrevistadores ali. Ele não dava uma resposta sem mencionar o nome de um, 2 ou de todos ao mesmo tempo. Ele envolvia aquelas pessoas. Como é que alguém que está entrevistando, ao ouvir o seu próprio nome, pronunciado assim de uma forma tão carinhosa, poderia ficar contra ele? Edir Macedo, ele sabe exatamente como movimentar o ânimo e a paixão das pessoas. Você vê que quando ele vai falar, a igreja fica super lotada. Então são pessoas que têm muita habilidade, cada um com seu público e cada um com seu atributo pessoal. E o Lula, ele emociona? O Lula, eu tive alunos, donos de grandes empresas que diziam o seguinte: Polito, as pessoas falam, não, o Lula fala errado, o Lula não sabe falar, é ruim de comunicação, não sabe gramática. E o Lula foi fazer uma apresentação lá na empresa dele e eles deram 5 minutos antes com informações a respeito da empresa. O Lula deu uma olhada e na hora em que ele fez a apresentação, as pessoas choraram de emoção. Então é um político que consegue adaptar a comunicação dele de acordo com o público que ele tem à frente. Isso é uma outra grande qualidade de comunicação também. Mulheres na comunicação. Quem são os grandes destaques aí de mulheres comunicadoras
hoje cada vez elas mais empoderadas e tudo mais. Você deve ter tido várias empresárias, né, que passaram lá pelo teu curso. Quais são aquelas que se destacaram mais? Você está falando que hoje as mulheres estão cada vez mais se apresentando, e é verdade. Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha mais do que 5% de mulheres. Eu notava, Norberto, o seguinte, que na sala de aula onde as mulheres estavam, fluía muito melhor, o homem se arrumava mais, a própria mulher se arrumava mais, faz parte da natureza humana. E como é que eu fazia para levar mais mulheres se elas não tomavam a iniciativa de ir até a escola? Então eu pegava as revistas de negócios, como a Exame, por exemplo, tinha lá uma mulher que se destacava num determinado setor de atividade, eu ligava para ela, oferecia o curso de graça. Então eu coloquei muitas mulheres na escola para fazer volume a partir desses convites. O tempo passou e hoje os meus alunos, maioria de mulheres. Olha. Só para ter uma ideia, eu ministro cursos na pós-graduação na ECA USP, são 3 cursos de pós-graduação ali. Marketing político, gestão corporativa e comunicação e marketing. No curso de gestão corporativa, você fala, não, deve ter algumas mulheres lá frequentando. Tem, olha os números, são grupos de 30 participantes cada um. 28 mulheres e 2 homens, 29 mulheres e 1 homem. Então, elas realmente tomaram conta. E porque o que acontece? Começaram a ocupar posições cada vez mais importantes, precisam fazer apresentações eficientes e aí sentiram a necessidade de desenvolver a comunicação. Professor, me fala um pouquinho, empresárias, mulheres e tudo mais, que se destacam, têm uma comunicação excepcional, verbalizam bem, têm aquele poder de sedução e tudo mais. Quem que você admira e um trabalho realmente que você fica realmente surpreso com a capacidade delas? Eu vou citar uma que, por sinal, corresponde muito à minha filosofia de trabalho, Luiz Helena Trajano. Se você pegar a Luiz Helena, você vai falar, não, ela poderia melhorar aqui, poderia melhorar ali, mas onde ela se apresenta, ela consegue um sucesso extraordinário pela simplicidade, pela naturalidade, pela competência como ela conta as histórias pessoais. Ela desenvolveu um nível de comunicação pessoal extraordinário. Então, ela mostra que quando um orador consegue aflorar aquilo que ele tem de melhor na sua comunicação, se torna irresistível. Lucília Diniz, por exemplo, que foi minha aluna, e tem um depoimento dela dizendo que o curso mudou a vida dela. Ela era uma antes de fazer o curso e foi uma depois de fazer o curso, fazendo apresentações excepcionais, fazendo palestras. Então são pessoas, algumas que já falavam bem, e outras que foram procurar o aprimoramento e que acabaram se aperfeiçoando. Por exemplo, Sabrina Sato, quando ela começou a aparecer, foi fazer o treinamento, porque sabia que ela precisaria muito da comunicação. Carol Nakamura, outra que trabalhou no Faustão durante 15 anos, fazendo apresentações, falando de improviso, mesmo assim teve a humildade de aprimorar a comunicação, porque sabia que ia depender da comunicação cada vez mais. Vamos falar de vícios da comunicação. Opa. Quais são os grandes vícios da comunicação que você percebe cada vez mais acentuado? É voz, é postura? O que você apontaria aí, os principais? Essa é uma boa pergunta, porque algumas pessoas têm esses vícios e não percebem. Por exemplo, né, tá, ok, certo, percebe? Todos esses fazem parte de uma mesma família. Todos eles são da família do né. Por que a pessoa usa o né na comunicação? Primeiro, porque não tem consciência. Impressionante, Norberto. O aluno faz o treinamento dele e depois ele recebe o vídeo com o exercício que fez. Aí ele assiste, ele fica desesperado. 2, 3 minutos de fala, 22 nés. Nunca na vida imaginou que produzisse tantos nés. Ele toma consciência e vai diminuindo. Usa o né também por insegurança, porque a pessoa, quando está insegura, ao invés de afirmar, ela pergunta. Olha como eu disse, ao invés de afirmar, ela pergunta. Eu afirmei. Se eu estivesse inseguro, provavelmente eu diria assim. Ao invés de afirmar, ela pergunta. Né? Aí você usa o né. E o né também é uma espécie de desculpa, um artifício que a pessoa usa. Ela finge que está fazendo uma pergunta, mas na verdade está tentando ganhar tempo para pensar naquilo que vai dizer a seguir. Por exemplo, qual é o vício do Lula? Sabe. Então o Lula, quando diz sabe, é porque ele não sabe aquilo que ele vai dizer, ele só está tentando ganhar um tempo para planejar. O
Se você pega o Bolsonaro, por exemplo, tá ok? Esse tá ok também é um artifício para que ele possa pensar naquilo que vai dizer. O Pelé entende dele, ele está tentando ganhar tempo. Então a pessoa tendo consciência, a segurança suficiente para encerrar o pensamento com uma inflexão de voz, demonstrando que está afirmando, quando desejar afirmar, evidentemente, e tendo paciência para aguardar o pensamento chegar, vai usar 3, 4, faz parte da naturalidade, não tem problema nenhum. Mas todo mundo pode se tornar um bom comunicador? Ou quais são as 5 principais características que um bom comunicador tem que ter realmente para saber dar o recado? Bom, respondendo à sua primeira pergunta, todo mundo pode se tornar um bom comunicador. Olha que nesses 46 anos como professor de oratória, não encontrei um aluno sequer dedicado, com boa vontade, aquele disposto a melhorar, que não superasse seus problemas de comunicação. Não estamos falando naquele orador grandiloquente que vai arrebatar as massas, não, mas aquele que precisa se apresentar na reunião, apresentar bem um projeto, apresentar bem uma proposta, saber oferecer um produto de uma forma competente, liderar a sua equipe, os seus funcionários. Todas as pessoas podem melhorar a comunicação. Não encontrei nenhum caso de uma pessoa que não conseguisse. Porque as pessoas têm medo de falar em público, né? Qual que é a paura total aí, aquele medo? É vergonha, não domina um assunto? O que você percebe ali que realmente... O medo. Como é que você consegue eliminar o medo dessas pessoas realmente que quando aparece o microfone, parece uma entrevista, daquele branco total, fica desesperado e a resposta não sai? Bom, eu vou colocar essa questão do medo dentro do pacote que você levantou para mim. 5 maiores qualidades de comunicação. Uma delas é a segurança. Porque a pessoa, quando está insegura, nervosa, ela se sente impotente, ela não respira direito. É uma falta de sincronismo fonorrespiratório. Começa a falar quando ainda está inspirando, continua a falar quando o ar praticamente já terminou, usa apenas as últimas partes do aparelho fonador como se fossem suficientes para produzir uma boa voz. Não são. Portanto, a segurança é um ponto importantíssimo. Outra qualidade, usar bem a voz, um volume de voz que possa ser percebido por todos aqueles que estão no ambiente. Falar um pouquinho mais alto até para demonstrar envolvimento, disposição. Usar um vocabulário adequado para o ambiente onde ele está. Se vai falar com profissionais da mesma área, um vocabulário técnico. Se vai fazer a apresentação de um trabalho acadêmico, um vocabulário próprio da academia. Se vem no seu restaurante, num happy hour, para bater um papo com os amigos, uma comunicação leve, descontraída, então um vocabulário próprio para esse tipo de ambiente. Ter uma expressão corporal que não seja desleixada. Por exemplo, se falar em pé, vai se posicionar bem sobre as 2 pernas, ter tranquilidade com o gesto, fazendo com que o movimento possa acompanhar bem o ritmo e a cadência da fala. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão fazendo comunicação à distância. Tomar cuidado com o semblante arejado, simpático, comunicativo. Então, essas qualidades são fundamentais para que alguém possa sair bem numa apresentação. E a naturalidade? Porque a gente vê vários palestrantes e tudo mais, aquele discurso certinho, redondinho, tudo pensado, lido, decorado, mas a gente sente que falta naturalidade para ele realmente levar um 10. Como é que você traz a naturalidade, tira a naturalidade do cidadão? Eu, quando recebo uma pessoa interessada em fazer o curso, e nos primeiros 5, 10 minutos, eu converso com essa pessoa. E depois de mais de 40 anos, com 5 minutos de conversa, eu consigo fazer uma fotografia. Eu já sei qual é o ritmo da fala, como é que ela faz a pausa, que tipo de vocabulário utiliza, como é que ela estrutura o pensamento, enfim, faço uma fotografia. Eu já sei o que eu posso levar para a situação formal. Por incrível que pareça, eu vou ficar durante o treinamento inteiro fazendo com que essa pessoa explore as suas próprias técnicas de comunicação para que ela possa, numa situação formal, falar como ela fala no dia a dia, com os amigos, com as pessoas da família,
Quando ela conseguir, diante de uma plateia, falar com essa mesma espontaneidade, ela vai desenvolver o melhor nível de comunicação que poderia pretender. O pior de todos os defeitos que uma pessoa poderia demonstrar com a comunicação é o artificialismo. Sim. Se errar na técnica, Norberto, se errar na técnica de uma forma natural e espontânea, continua sendo acreditado, as pessoas vão confiar. Se acertar na técnica com algum tipo de artificialismo, já vão pôr em dúvida essas intenções. Então a técnica é boa, desde que ela respeite a espontaneidade e a naturalidade da pessoa. E a prática e leva à perfeição, praticando, você realmente fica perfeito, ou pessoas realmente que não têm o dom da comunicação e não adianta praticar, que não, a coisa realmente não vai andar. Olha só, vamos pegar o seu exemplo. Você fez o curso comigo em 1984. Então você estava num determinado patamar de comunicação. Quem vê as suas apresentações hoje, eu tenho assistido dos eventos que você faz com o microfone, com aquela tranquilidade, encantando as pessoas que estão ali de uma forma adequada. Quanto você cresceu nesses anos todos com a sua comunicação? Eu ministro o curso de oratória, como eu disse, há 46 anos. Aprendo todos os dias. E você descobre que pode explorar um potencial de uma maneira mais eficiente, encurtar um caminho. Todos os dias nós vamos aprendendo. Olha um exemplo. O maior orador da política, você pode não gostar dele, ter as suas restrições, mas é Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, quando me procurou, eu falei, ô Roberto, você é o cara, rapaz. Você é o cara, todo mundo quer falar como você, não é? O que você está fazendo aqui? Ele falou, Polito, é o seguinte... É um advogado, né? Advogado, apresentador de televisão de grande sucesso, presidente de partido. Falou, Polito, você dá aula há mais de 40 anos todos os dias. Eu tenho certeza que você vai dar algumas dicas e que vão melhorar muito a comunicação. Gostou tanto que levou a filha dele lá para fazer, a Cristiane Brasil. Eu, há pouco tempo, fiz uma live com ele e ele no ar disse, olha, o seu curso foi importantíssimo na minha vida, Polito. Tanto que, passada a pandemia, eu volto lá, nós vamos fazer uma reciclagem, porque eu tenho certeza que vou melhorar mais ainda. Regina Duarte. Regina Duarte, 56 anos de teatro, televisão, com aquela competência toda, foi lá me procurar. Falei, mas e aí, Regina? Não, eu vou assumir agora a Secretaria da Cultura, é um momento especial, eu não posso errar. Então eu tenho certeza que você vai me ajudar muito. E depois deu um depoimento dizendo que realmente ela se transformou com o treinamento que fez. Então todo mundo pode melhorar. Eu tenho uma lembrança boa de um político que eu estive em Salvador, eu fui lançar a revista Goiás Bahia, e eu chamei ele no palco, né, porque tinha toda uma história ali da Bahia, Goiás Bahia e tudo mais, e eu fiquei impressionado com o poder de comunicação dele do ACM Neto. Opa! Nossa, é impressionante o poder de comunicação que ele tem. ACM Neto, um político, o governador, prefeito lá de Salvador. Não sei se ele passou pelo teu... Passou? Não foi. Não passou. E o outro também, o Eduardo Cunha. Você também comentou. Grande orador e tudo mais. É que, normalmente, quando nós citamos um político, quem não gosta do político tem uma tendência, assim, de criticar a comunicação dele. Né? Ah, não gosto do Bolsonaro, fala mal. Porque não gosta do Bolsonaro, vai criticar a comunicação dele. Mas a ACM Neto, ele é muito articulado, ele tem uma estrutura de fala perfeita, ele é adequado, ele aproveita todas as circunstâncias que estão à sua volta para fazer apresentações excelentes. Polito, eu lembro que no teu curso, uma pergunta que foi colocada lá, como você respondeu uma pergunta de um assunto que você não domina? Tá. Né? Qual que é a técnica? O cidadão faz uma pergunta de sustentabilidade, você não conhece do tema, mas você não pode realmente ali fazer um papelão. Não. Né? Então você tem que ter uma técnica ali para responder aqui de uma forma adequada. Qual que é a técnica? Um assunto que você não domina. Essa é a grande aspiração. A pessoa falar sobre um assunto com poucos conhecimentos a respeito da matéria, mas demonstrando muita competência naquilo que está dizendo. Faz isso? Então veja só, primeiro, não deve falar sobre o que não sabe. Se não conhece nada, você não vai inventar informações. Por exemplo, você, com a sua trajetória profissional que você tem, você não pode chegar diante de um grupo e começar a inventar informações. Sim. Algumas informações você tem. Agora, se você tem algumas informações, você precisa de um tempo para organizar o seu pensamento enquanto você fala. A saída é simples, o segredinho é o seguinte: antes de falar sobre esse assunto, você fala sobre um outro que você conheça com profundidade. Aquele assunto que você domina. E aí você vai falando a respeito daquele assunto, vai demonstrando o conhecimento, aí você encontra um jeitinho de fazer a ligação com aquilo que você precisa apresentar,
passa ali meia dúzia de informações. Como o ouvinte recebe a informação como se fosse uma só, desde o princípio até o final, ele vai ter a impressão que você domina tudo o que você disse. Na verdade, você domina muito sobre o primeiro assunto e tem talvez algumas poucas informações sobre aquilo que precisa apresentar. Para responder isso era o Paulo Maluf. Paulo Maluf. Paulo Maluf era um expert, né? Perguntava uma coisa para ele respondia outra coisa totalmente diferente, mas passava ali, ele dava um lampejozinho naquilo que tinha sido perguntado. Mas essa foi a desgraça dele. Porque o que acontece? O Maluf ele era muito bom nisso, era muito bom. Maluf. Por exemplo, a polícia ia lá em São Bernardo, descia o cacete nos trabalhadores. E ele, como governador biônico, não podia falar mal da polícia, mas também não podia deixar de defender os trabalhadores. Como é que ele ia responder? A cara repórter me faz uma pergunta extremamente importante porque fala sobre os trabalhadores. E o governo do estado de São Paulo está agora construindo a rodovia dos trabalhadores. Porque essa rodovia vai trazer para a dona de casa de São Paulo um alimento muito melhor e muito mais barato. Ele pegava aquela rodovia e não voltava mais. Tá certo? Então, num primeiro momento, dava certo. Me lembro de uma outra situação dele, que a repórter fez uma pergunta e ele respondeu um outro assunto totalmente diferente. Ele falou, escuta, mas como é que ela perguntou uma coisa e você disse outra? Porque eu tenho coerência. Eu respondi a pergunta que nós havíamos combinado antes da entrevista. Bom, e aí vai embora, né? Folclórico. Uma coisa importante, você dá curso de oratória para pastores, para advogados, para políticos. Como é que é transitar por esses universos tão diferentes? Existe uma técnica específica? Você faz estúdio de um pastor evangélico? Como é que existe? Pô, de repente eu estou ministrando um curso para advogados, jovens advogados. Certo. De repente você vira e está dando curso para velhos pastores. Velhos pastores. Onde é que você vai buscar todo esse conhecimento aí para passar isso? Norberto, eu sou um apaixonado pela oratória. Comentei com você que eu sou o maior colecionador de livros antigos de oratória em português que existe. Tem o livro de 1700, 1750, 1800. Bom, o que acontece com a comunicação? Você tem a estrutura da comunicação, você tem a base da comunicação. Aristóteles, com a arte retórica, você tem tudo ali. Quintiliano, instituições oratórias, você tem tudo ali. E aí, por prazer pessoal, eu comecei a ler discursos de grandes advogados. Se você pegar a minha biblioteca com discursos de advogados, provavelmente eu tenho mais do que muitas faculdades de direito. E sem nenhum tipo de interesse. Ele lia lá, olha como é que ele usou essa linha de argumentação, olha como é que ele se saiu nessa situação, como é que ele iniciou aqui para conquistar o seu público. E fui lendo. Quando surgiu a oportunidade de eu escrever o livro Oratória para Advogados, que por sinal é o meu livro que mais vende hoje, é o livro que mais vende, Oratória para Advogados, o livro estava pronto. Foi só pegar aqueles exemplos que eu havia estudado e colocar dentro da técnica. Outros são os pregadores, são os religiosos. Você tem, por exemplo, Antônio Vieira, foi o maior pregador da língua portuguesa, excepcional. É um prazer você ler, por exemplo, um sermão da 60ª. Tudo que você quiser saber sobre o orador, sobre o ouvinte, sobre o tema, ele tem ali, está pronto aquilo. Então fui estudando esses grandes pregadores da história e os pregadores modernos também. Quando eu fui escrever o livro Oratória para Líderes Religiosos, o livro estava pronto. Foi só colocar esses exemplos dentro da técnica que existia. Portanto, essa transição é simples. É só verificar em que ambiente a pessoa tem que falar, quais são os cuidados que precisa ter com o seu ouvinte e fazer essa adaptação no momento de transmitir a mensagem. O gestual, a importância do gestual na comunicação. Qual que o peso que você dá lá para realmente esses movimentos gestuais do comunicador? Bom,
O gesto... Uma técnica. É, A hora que você cruza aqui os braços aqui... Então, isso já significa o seguinte, que eu vou dar uma explicação. Olha, esse gesto aqui. Mas o que não pode é a pessoa ficar pensando no gesto que ela vai fazer. Porque tem um aluno que fala, professor, eu não sei o que fazer com as mãos. Quando eu estou lá na frente, me vem a ideia, aí ele vai fazendo a pergunta, eu falo, escuta, tudo que você fez aqui para fazer a pergunta é o que você tem que fazer quando está falando. Você gesticulou, segurou mais o movimento. São 2 erros básicos que nós encontramos com a gesticulação. O primeiro é a falta do gesto, porque se a pessoa ficar ali paradinha, embalsamada, o corpo não vai ajudar na transmissão da mensagem. E o segundo erro, mais grave que o primeiro, é o excesso de gesticulação. É o excesso. É preferível não fazer gesto nenhum. Se a mensagem for boa, as pessoas conseguem até acompanhar o desenvolvimento do raciocínio. Aquele que fica gesticulando, você só presta atenção no movimento e não consegue acompanhar. Então, gestos moderados, que possam acompanhar bem o ritmo e a cadência da fala e que não apareçam mais do que o conjunto. Tem que existir uma harmonia entre a inflexão de voz, a expressão corporal e a mensagem transmitida. Polito, me fala uma coisa, com esse oceano de coaching que apareceu nesses últimos 15 anos aí no mercado, afinal de contas, eles são teus concorrentes, né? Não Ou são. não? Não são. Não. Como é que você vê a figura dos coaches? Eles são meus alunos. São teus alunos? São, os coaches são meus alunos, porque eles precisam fazer apresentações, vender os cursos, vender o trabalho deles, eles precisam desenvolver a comunicação. Então, são os meus alunos. O professor Luiz Marins, que tem uma frase engraçada, ele fala, se você balançar uma árvore, vão cair 500 coaches. E eles só não vão se machucar porque embaixo da árvore tem 1.500 palestrantes. Então, o que tem de gente fazendo esse trabalho? Agora, aqueles que fazem esse trabalho de uma maneira profissional, com estudo, aprofundando bem seu conhecimento, essas pessoas podem ser muito úteis, dar um direcionamento para a sua carreira, um direcionamento para a sua vida, explicar se você está no trajeto correto ou não daquilo que você faz. Isso é importante. Agora tem que escolher um bom profissional que tenha sensibilidade, muito estudo e muito conhecimento. Esses 34 livros que você publicou aí em toda a tua trajetória profissional, livro dá dinheiro no Brasil? Como tudo, se vender, dá. O que acontece é que mais de 95% das edições não passam de 500 exemplares. 500 exemplares. 1.000 exemplares. O brasileiro então, não lê, né? Não tem. A pessoa ganha 10% do valor de capa. Vende um livro por 20, você ganha R$2. Vendeu 500 livros, é R$1.000. Se achar que isso é muito dinheiro, eu ganhei dinheiro porque eu vendi 1.500.000 exemplares. A uma média de R$30 cada exemplar. Então, se você multiplicar isso, há pouco tempo eu fiz umas contas, os apartamentos que eu comprei lá foram com os direitos autorais. Mas o que eu acho importante para quem escreve livro é o seguinte, a pessoa quando tem um livro, ela tem uma obra de referência para o trabalho dela. E mais, mesmo que não seja para publicar um livro, escreva, porque a pessoa vai ser obrigada a pesquisar, a organizar o raciocínio, a disciplinar as suas informações. Aquele que entra numa empreitada como essa, ele sai engrandecido. Se ele publicar, maravilha. Se for para a livraria, melhor ainda. Se for para a lista dos mais vendidos, vai se beliscar. Mas mesmo que isso não aconteça, eu acho importante todas as pessoas organizarem aquilo que aprenderam, escrever um livro e depois tentar a publicação. Mas vai ganhar com isso, vai sair engrandecida dessa empreitada. Chegou a pandemia, você dando os cursos lá no teu instituto, lá no Ipiranga, com aquela estrutura, uma mega estrutura, tudo muito profissional. O que você fez? Você partiu para um online? Você se descobriu no universo online? O que aconteceu aí nesse período de pandemia? Norberto, eu fui
muito resistente com essa história do online no passado, porque, como você disse, eu tenho a maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo, não é só da América Latina não tem nenhuma estrutura como a nossa no mundo inteiro específica sobre esse assunto. E aí, eu, naquele patrimônio maravilhoso, falei, não, vai dar curso, não, curso online nada, tem que ser olho no olho, presencial. Como é que eu podia dizer que com uma salinha de 2x2 eu faria o trabalho com a mesma eficiência do que estava fazendo ali? Pouco antes da pandemia, eu resolvi fazer cursos gravados online. E eu e a Raquel, a minha filha, que está comigo há 25 anos, por sinal, já passei o bastão, estamos juntos nessa caminhada, mas ela é ótima. Então eu e a Raquel fizemos esses cursos gravados. Foi um sucesso. Como essa informação é divulgada pela Hotmart, nós faturamos mais de 2 milhões com esses cursos lá, quer dizer, ganhamos prêmios, etc. Mas isso antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, nós fomos estudar as adaptações que nós precisávamos fazer, porque o trabalho era diferente. Aquele que ministra curso presencial e vai querer fazer curso online da mesma forma é fracasso. É fracasso. A carga horária tem que ser diferente, Roberto. A interação com os ouvintes tem que ser maior. Você precisa tomar muito cuidado para não ficar pressionando, as pessoas não conseguem prestar atenção de uma maneira muito prolongada, precisa dar uma arejada. Então nós fizemos essa adaptação. Hoje, todos os trabalhos remotos, eu dou mais teoria, mais exercícios, mais gravações, o curso mais eficiente em menos tempo. Não volto mais com treinamento presencial. Você me confessou em off que você, 2022, o teu foco praticamente vai ser os cursos online. Só online. Você vai vender aquele prédio monumental para uma grande construtora, né? E vai ter realmente uma receita espetacular. A tua filha, a Raquel, está preparada exatamente para dar continuidade? Raquel é um monstro. Há quanto tempo que ela dá aula junto 25 anos que a Raquel está comigo. Olha isso. 25 anos. Raquel é um monstro, é uma cabeça, uma sensibilidade, uma capacidade de organização. Ela tem uma facilidade para fazer as adaptações necessárias impressionante. Tanto que os 5 últimos livros que eu escrevi com ela. Então ela tem muita facilidade para pesquisa, vai atrás das informações, pega aquilo, passa, eu vou redigindo. Então fizemos uma dupla maravilhosa. O Bolsonaro, o que precisa ser feito para melhorar a comunicação do Bolsonaro? Eu vou falar algo que muitas pessoas vão ficar chateadas comigo, porque todo mundo diz o seguinte, Bolsonaro não sabe falar, Bolsonaro só fala besteira, Bolsonaro... E até os bolsonaristas dizem isso. Por quê? Porque como os bolsonaristas não têm nenhuma crítica a fazer sobre ele, porque tudo aquilo que ele faz, aquilo que ele prometeu durante a campanha, por estou defendendo o Bolsonaro, não, vamos falar da comunicação dele. Então criticam a comunicação. Agora, ganhou a eleição sem dinheiro, sem partido político, sem tempo de televisão, só falando com aquele celularzinho, com aquela bandeira grudada com fita isolante lá atrás que de vez em quando caía. Se uma pessoa como essa não sabe falar, eu não sei o que é comunicação, então. O Sérgio Moro, com um bom articulador político, com um bom marqueteiro e melhorando a comunicação, você vê realmente ele com alguma perspectiva de surpreender como terceira via? Eu tenho feito muitos textos sobre o Sérgio Moro. Muitos textos? Muito. Bom, sobre o Bolsonaro, eu já escrevi mais de 40. Sobre o Lula, mais de 30. Sobre a Dilma, mais de 30. E sobre o Moro já está indo mais ou menos na mesma esteira. E o Moro, como juiz, ele tinha aquela vozinha dele assim, que era terrível, coisa chata. Mas ele, como juiz, ou você ouve, não tem, né? Aquilo ali com a caneta na mão. Quando ele foi para o ministério, já começou a ter ali uns perrengues. Ele tinha que ir na Câmara dos Deputados, falar com os deputados, levava umas pancadas na cabeça. Eu me lembro quando ele foi levar lá o pacote anticrime, achando que ele fosse lá impor como juiz que era, como ministro agora. O Rodrigo Maia, velho de guerra, falou, não, esse aqui é um funcionário do Bolsonaro, isso aí eu vou dar andamento. Então ele percebeu que o buraco era um pouco mais embaixo. Ele saiu do ministério e resolveu se candidatar pelo Podemos e começou a fazer as primeiras apresentações. O que acontece? Quando a pessoa está quietinha, o pessoal não mexe muito, mas começa a colocar a cabeça de fora, já vai levando as primeiras bordoadas. E ele começou a levantar as asinhas
e já começou a levar as primeiras bordoadas. Então vamos ver a capacidade de resistência dele e a facilidade com que ele vai se adaptar, porque uma coisa é você falar para a elite e outra é falar com o povão, porque para falar com o povão você tem que ter uma sensibilidade para tocar a alma e o coração das pessoas que só os políticos experientes é que têm. Ele tem tempo ainda, mas tem que ser um aprendizado rápido. Amigos da GoAir, está aqui nossa segunda temporada da GoAir Talks, entrevistando o professor Reinaldo Polito. E eu gostaria, para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, que ele deixasse uma mensagem positiva para o ano que está se apresentando aí de 2022. Norberto, eu quero deixar uma mensagem falando a respeito da comunicação. Qualquer que seja a sua atividade, em qualquer circunstância onde você esteja, você vai depender sempre da comunicação. Aquele que sabe falar, ele passa a ser uma pessoa mais feliz, porque ele é bem recebido em todos os ambientes que frequenta. Ele não tem receio de fazer as suas propostas, de resolver os seus problemas. Vale a pena investir na comunicação, lendo livros, pesquisando a respeito do assunto, fazendo cursos, enfim, desenvolva a sua comunicação. Tenho certeza absoluta que esse é um aprendizado rápido, vai ter utilidade para o resto da vida e você vai se beneficiar com isso. Só um exemplo, a faixa etária dos meus alunos caiu muito. Hoje eu tenho um garoto lá de 15 anos, 16 anos, porque os pais estão mandando. Sabe por quê? Os pais dizem o seguinte para os filhos: eu não quero que você sofra o que eu sofri na minha carreira profissional. Quantas oportunidades eu deixei de aproveitar por problemas de comunicação. Comece cedo que você vai se beneficiar com isso. Aí, amigos da GoAir, professor Reinaldo Polito, nessa primeira entrevista da 2022. Obrigado, até a próxima. Valeu. Obrigado, professor. Prazer. Até a próxima. Obrigado. Tchau. They love coffee, coffee lovers. From waking up to go to work, grab some friends and have some fun. Vem, café! This is the coffee love. Imagine um mundo todo criado para quem é movido a café. Um mundo de origens, tendências e cafés raros e premiados. Mer Café, para quem é movido a café.